Sempre achei que biografia fosse coisa de gente morta. Mas, quando decidi escrever Rita Lee, uma autobiografia, 2016, o livro marcava, de certo modo, uma despedida da persona Rita Lee, aquela dos pelcos, uma vez que tinha me aposentado dos shows. E achei que nada mais tão digno de nota pudesse acontecer em minha vidinha besta. Mas é aquela velha história, enquanto a gente faz planos e acha que sabe de alguma coisa, Deus dá uma risadinha sarcástica. Sumário. Pular sumário. O elefante. O trauma. A sininho. O tratamento. A velhice. A viagem. O cigarro. A alta. O resumo. A radioterapia. O mal pela boca. A vontade. O caroço. A bonequinha de luxo. A quimio. A enfermeira. A careca. A coisa. A cadeira de rodas. O turbante. Os livros. O tabu. A carboplatina. O revés. A ficha. As mulheres. A expo. A garotada. O menininho. O desequilíbrio. Os remédios. A fizio. O novo velho. Os animais. A rainha. O coelhinho. A voz. A capa. Daqui pra frente. Epílogo. O colecionador de mim 2. O elefante. Em 19 de março de 2021. Fui tomar a primeira dose da Coronavac numa UBS de Taboão da Serra, cidade que fica mais ou menos perto de Cotia, onde moramos. Rolou a agitação usual de quando chega alguma celebridade, e foi um tal de pedidos para tirar selfies e dar autógrafos, receber elogios, ou seja, o lado bom de ser conhecida e receber carinho dos fãs. Mas eu estava morrendo de medo de me contaminar pegando em canetas de desconhecidos, sendo abraçada pelas enfermeiras e por quem estava na fila ou passava por lá. Aos poucos, a noia da aglomeração foi substituída pela sorte de ter finalmente recebido a vacina, o que me deu certa sensação de proteção celeste. Cheguei em casa, tomei banho, dei comida aos bichinhos, assisti a uma série e fui dormir. Dia seguinte acordei com um elefante deitado sobre o lado esquerdo do meu corpo. Eram dores tão alucinantes que pensei estar infartando. O lado direito funcionava bem, como se nada houvesse, e arrastava o esquerdo como um saco pesado de batatas. Me passaram um remédio bomba que curou a dor, mas deu uma bela prisão de ventre. 2 dias depois, assim como chegou, o elefante foi embora. Rob tomou a vacina e passou em brancas nuvens. Asterisco asterisco asterisco. Em 9 de abril fui tomar a segunda dose da vacina já preparada caso o elefante resolvesse dormir comigo novamente. Antes fosse. Passei a noite do mesmo dia em claro, tossindo e escarrando uma espécie de gosma nojenta meio marrom e com o peito chiando. Crente que fosse uma bronquite, dia seguinte de manhã marquei uma consulta no Einstein com minha otorrina de longa data, diarei. Estelita, que ao me ver ficou impressionada com a minha magreza e me fez subir na balança, 37 quilos. Mediu os sinais vitais e, ao escutar os pulmões, demorou mais que o esperado. Sem me dizer uma palavra, pegou o telefone e ligou para o Dr. Ribas, oncologista renomado, que trabalhava naquele momento no Hospital das Clínicas. Depois disso, diarei. Estelita solicitou um urgente raio-x do tórax e vieram me buscar com uma cadeira de rodas. Do exame me encaminharam direto para o consultório do Dr. Ribas, que era em outro andar, e ele também examinou demoradamente meu pulmão esquerdo e depois foi confabular em Medicase com Estelita por telefone sobre minha situação. Até então, imaginava que fosse voltar para casa naquele mesmo dia, devia ser uma bronquite e um remedinho daria conta de me deixar nos trinques. Mas fui comunicada pelo Dr. Ribas de que poderia ser uma de 3 coisas: fungo, tuberculose ou câncer. A massa, como eles se referiam ao troço, precisava ser melhor investigada para fecharem o diagnóstico e terem mais detalhes. Era preciso que eu fizesse naquela mesma tarde uma tomografia com contraste para buscar sinais de metástase. Foi diarei. Estelita que, com toda a calma, delicadeza e seriedade do mundo, me disse que eu estava com um câncer de 20 centímetros de perímetro no pulmão esquerdo e que apenas uma biópsia em alguns pontos revelaria o tipo de célula cancerígena, que eu faria no dia seguinte de manhãzinha. Para tanto, eu deveria ser internada, e depois, quem sabe, voltaria para casa. Ligaram para Rob e explicaram o quadro a ele porque minha cabeça estava para lá de Marrakech e a ficha ainda não tinha caído. Foi uma sorte, disseram, eu ter tido reação à vacina, já que, do contrário, não teria ido ao hospital e nem descoberto o câncer rapidamente. Não lembro do que aconteceu no restante do dia porque comecei a me empapuçar de um tarja preta que havia descolado na véspera com um farmacêutico chapa, antevendo que a consulta na otorrina talvez não fosse muito agradável, um sopro do meu anjo da guarda. Passei a noite chapada e de repente estava na sala de cirurgia avisando o anestesista de que eu era dura na queda em matéria de apagar e ele fez uma graça dizendo que Michael Jackson também.
Acordei da anestesia crente que fosse embora para casa, e qual não foi minha infeliz surpresa quando me vi no quarto de uma ala esquisita com paredes cinza, médicos e enfermeiros de uniforme cinza, e chão e teto cinza. Parecia cena de um livro de Huxley. O quarto ficava no primeiro andar e dava para escutar o barulho de sirens indo e vindo, caminhão de lixo de madrugada, gente na rua conversando alto, e não deu outra, bateu uma crise forte de pânico. Dizem que fiz uma cena digna de One Flew Over the Cuckoo's Nest. Minha cabeça pirava de 5 em 5 minutos porque era um entra e sai de médicos, enfermeiras, nutricionistas, fisioterapeutas, faxineiras, todos me fazendo perguntas, às quais eu respondia, aflita, que só queria voltar para minha casa. Com a cabeça confusa e em negação, tive a impressão de que havia passado apenas uma hora entre a consulta na otorrina e ter acordado naquele quarto lúgubre, nem lembrava que já havia sido sedada e feito uma biópsia. Em certo momento, estava com 4 enfermeiras em cima de mim, me segurando na cama para não sair feito louca pelo corredor ou me atirar pela janela. Me senti meio Linda Blair, a menina atriz possuída de O Exorcista. Já livre dos efeitos do tarja preta e da anestesia, comecei a pedir remédio para chapar. Mas, para isso acontecer na madrugada, as enfermeiras precisavam do aval do médico plantonista, que consultaria Dr. Ribas, ou seja, levaria trocentas horas até eu receber o medicamento. Sou macaca velha de hospital e hospício e, como já comentei antes, mocosei o tarja preta no necessaire que levava na bolsa. Uma Linda Blair sob controle dizia para as enfermeiras que precisava ir ao banheiro e que queria privacidade. Nessas, eu enchia a cara de tarjas e saía da toalete mais calminha. A malandragem só durou um dia porque elas logo descobriram o esconderijo e a Joyce, chapação. Me senti culpada por ter tomado tarja preta depois de 15 anos limpa, foi uma recaída relâmpago humilhante. Na real, eu passava por 3 situações desagradáveis altogether, crises de pânico intermitentes, abstinência de cigarro e câncer no pulmão. Isso tudo em meio a uma pandemia que, na época, já tinha feito 500 mil brasileiros mortos. Depois que cortaram minhas asinhas sumindo com meus tarjas, passei 3 dias sem dormir, que nem uma zumbi arrastando correntes pelo quarto e corredor. As enfermeiras me punham na cama e eu fingia ter dormido. Elas saíam e eu pulava do colchão e andava pelo quarto feito animal enjaulado. O staff todo era super gentil e ficava assustado quando aquela velhinha magrela entrava em parafuso e bradava contra o Bolsonaro e Caterva. A medicação que me davam parecia pó, e seu efeito anfetamínico me deixava falando até com as paredes. Às vezes, eu segurava umas enfermeiras pelo uniforme e fazia altos discursos sobre os políticos e seus crimes contra o país. E me exaltava tanto que acabavam me dando um sossegalhão, e, quando o remédio batia, o ódio dava lugar ao choro, e eu pensava nos brasileiros que estavam morrendo por falta de compaixão dos canalhas no poder. A dupla personalidade perdia. Passado o efeito do calmante, voltava meu côté anarquista de querer subir num caixote e xingar o presidente e todos que o cercavam. O povo brasileiro tinha passado 1 ano e meio recebendo avalanches de informações sobre o caos da pandemia no mundo, a destruição da Amazônia, do Pantanal e da Mata Atlântica, o aquecimento global, a mortandade e os maus tratos de crianças e de animais, enfim, eu tinha motivos de sobra para discursar sobre N assuntos cabulosos para quem entrasse no quarto. De noite, o zum 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 do hospital acalmava, entrava menos gente no quarto, então eu falava sozinha, tentava escrever, mas a mão tremia. Ligava para Rob e meus filhos de madrugada e deixava recado implorando para eles irem me buscar. Foram dias e dias nesse mesmo filme. Nem imaginava que minha família estivesse organizando trocentas questões sobre como seria meu tratamento e a volta para casa. Do alto da minha insônia, eu suspeitava que estivessem cuidando do meu enterro. E mais uma vez via o dia nascer rouca, com olheiras até o chão, cheia de tubos e acessos nos 2 braços. Nota: Um Estranho no Ninho, filme de 1975 estrelado por Jack Nicholson baseado no romance de Ken Kesey, de 1962. O trauma. Chegou a bandeja do café da manhã no primeiro dia, e só faltei vomitar em cima. Chegou o almoço e quase vomitei em cima também. Diante da situação de eu não conseguir nem olhar para nenhuma comida, Dr. Ribas conversou com Rob sobre o perigo do tratamento de câncer em uma pessoa tão magra e sugeriu colocar uma sonda nasoenteral para que eu me alimentasse na mara. Esse foi um dos momentos mais traumáticos que vivi. Primeiro, tentaram introduzir um tubo pela narina direita, onde tem o desvio de septo e, é claro, o troço empacou. Foram então para a narina esquerda e enfiaram cada vez mais fundo. Quando o tubo chegou ao meu estômago, foi como se eu tivesse engolido um alien, daqueles que saem babando pela barriga da pessoa. A única narina pela qual eu respirava foi invadida por um monstro que bloqueava a respiração. O jeito era respirar pela boca, que logo virou um deserto de tão seca que ficou, enquanto a pobre traqueia pedia água, pelo amor de Deus. Fora que a maldita máquina que me alimentava na mara fazia um barulho infernal.
Foi nesse momento que me chaparam para não reclamar da sonda, num segundo acesso no braço esquerdo, e quando recebi a primeira dose da imunoterapia autorizada pela minha família. Acordei de madrugada e consegui ligar desesperada para Rob, implorando que ele pedisse a alguém para retirar imediatamente a sonda ou eu morreria asfixiada e não era brincadeira. Até o médico plantonista pedir autorização ao médico responsável demoraria um século, e eu já estava arrancando o tubo com a mão quando alguma alma bondosa apareceu e delicadamente exorcizou o demônio do meu corpo e pude ressuscitar. A retirada da sonda com aquele rango sintético me causou 3 dias de diarreia descontrolada, por isso resolveram colocar fralda descartável em mim, lacreme de lacreme da humilhação. Nesse estágio, a gente esquece a finesse, o noblesse habile mídia, caga e peida até na frente da rainha da Inglaterra. Depois de 3 dias e 3 noites sem dormir nem comer, bateu um pânico arrebatador de madrugada, uma vontade de ir embora para casa, e comecei a tremer, a chorar, a hiperventilar, sem nenhum controle corporal, enquanto tinha visões tipo Inferno de Dante. Entendo perfeitamente nosso querido grande Otelo quando, numa brecha dos enfermeiros, fugiu do hospital onde estava internado de camisola, daquelas que deixam a bunda de fora. Já cansadas e impotentes com minhas panicadas, as enfermeiras do plantão da madrugada concluíram que um bom banho me acalmaria. Tiraram minha roupa e me sentaram pelada numa cadeira de plástico com rodinhas e assento aberto igual privada. Eram 6 mãos me ensaboando inteira, lavando meus cabelos, minha xereca, minha bunda. O chuveirinho estava frio, me fazendo tremer ainda mais, e me senti meio Carrie, a estranha, na parte em que o balde com tinta vermelha cai bem na cabeça dela e desperta sua fúria assassina. Como não tenho esse poder de destruição com a mente, só conseguia chorar diante da minha impotência. Imagino que as enfermeiras tenham feito aquele horror comigo com a maior das boas intenções. Enquanto me lavavam, conversavam até sobre amenidades da vida delas e eu lá, ora puxada para a esquerda, ora para a direita, chorando como um bebê largado na lata de lixo na chuva. Depois que o banho terminou, meus dentes tremiam feito castanholas. Me secaram meio por cima e me vestiram ainda molhada. Para me ver livre delas, menti que queria dormir um pouco e fiquei fazendo cabaninha com o cobertor, tentando me secar e me esquentar daquele frio na alma. Assininho. Vez ou outra, durante as primeiras horas do dia. Entrava no meu quarto uma auxiliar de enfermagem, que devia ter menos de 1,5 metros, com um rostinho sereno e bonito, um rabo de cavalo até a cintura, super magrinha. Ela chamou minha atenção num momento em que eu estava sob controle de mim mesma e puxei conversa enquanto ela trocava os lençóis da cama. Me contou que nasceu com os órgãos internos invertidos. Coração do lado direito, fígado do lado esquerdo, canhota e assim por diante. Parecia uma fadinha se comparada às outras enfermeiras, todas altas e fortes, mas era ágil e sempre me oferecia palavras de conforto com sua voz de criança. A apelidei de Sininho. Quando ela entrava no quarto, tudo ficava mais leve. Até hoje não sei se ela era de verdade ou uma aparição quando ninguém estava presente além de mim. Adendo aparição. Falando em aparições, me lembrei de certa vez, nos anos 1970, quando viajava de jipe com minha cachorra Dani até o Guarujá pela Via Anchieta. Avistei um rapaz caminhando pelo acostamento em sentido contrário, na mesma pista em que eu estava. Chamou minha atenção porque ele andava calmamente com o rosto sereno, olhando para a frente. Mais adiante, vi um carro parado na transversal e um homem saindo dele para acudir outro deitado no chão. Parei o jipe e ofereci ajuda, e esse homem, desesperado, disse que havia atropelado e matado acidentalmente uma pessoa. Com aquela curiosidade mórbida que todos temos, fui olhar a vítima, e era aquele mesmo rapaz que vinha tranquilo, segundos antes, na contramão. Mistérios sempre hão de pintar por aí. Como daquela vez que estava, um tempo atrás, contando para meu filho Beto e minha neta Ziza histórias engraçadas sobre o casarão onde eu morava na infância, na Vila Mariana. E eis que, de repente, o relógio de corda do meu pai pendurado na sala, que havia séculos estava parado, deu uma badalada, dem. Eu no criou em fantasmas, pero que tinem bil no humor, tinem. O tratamento. Era bem cedinho quando o Dr. Oren, o Big Boy da ala de oncologia do hospital, testemunhou o fim de uma crise de pânico minha e aguardou até que eu me autocontrolasse para ter uma conversa séria. Eu já havia comunicado ao Dr. Ribas que quimio e radioterapia estavam fora de questão, e Dr. Oren queria saber o porquê disso. Contei do trauma que ficou em mim por ter visto o sofrimento da minha mãe fazendo esses 2 procedimentos quando teve câncer. Também pedi para que ele me desse morfina e acabasse logo com aquela balela de tratamento para curar uma doença que eu sabia ser incurável. Disse a ele que minha vida tinha sido maravilhosa, e que por mim tomava o chazinho da meia-noite para ir desta para melhor. Que me deixassem fazer uma passagem digna, sem dor, rápida e consciente, queria estar atenta para logo recomeçar meu caminho em outra dimensão. Sou totalmente favorável à eutanásia. Morrer com dignidade é preciso.
Ele me explicou que de 45 anos para cá tudo na medicina havia mudado bastante e contou sobre a imunoterapia, um tratamento relativamente novo que rendeu o Prêmio Nobel de Medicina em 2018 ao estadunidense James P. Allison e ao japonês Tasuku Konjo. Esse procedimento chegou ao Brasil poucos anos atrás, e os resultados têm mostrado grande eficácia, sem causar os efeitos colaterais de uma quimio, tipo queda de cabelo, vômito, dores, enjoos etc. No fim do papo, Dr. Oren abriu o jogo e completou que, fazendo a imunoterapia paralelamente à radioterapia, que também havia evoluído muito desde o tempo da minha mãe, eu teria 99% de chance de não precisar de cirurgia. Imuno e rádio juntas dariam conta de fazer o tumor desaparecer de vez. Ele ressaltou que uma decisão sobre a rádio deveria ser tomada logo e me deixou sozinha para pensar a respeito. Conversando com Rob, que por sua vez já havia se reunido com nossos filhos e Dr. Oren, resolvi que quem decidiria meu tratamento seria minha família, que optou pela combinação das duas terapias. Com essa confirmação, Dr. Oren não perdeu tempo e organizou minha mudança para outro quarto na ala oncológica, no 11. O andar, onde ficava a maternidade e, portanto, mais distante ainda dos pacientes com Covid. Além disso, o staff dele tinha mais preparo para lidar com doentes que pirão. O novo quarto tinha uma vista bonita, a cor da parede era verde, a enfermagem só usava branco, assim como os médicos. O ambiente me pareceu mais alto astral, todos ultra-educados e atenciosos. O lance é que voltou a acontecer um entra e sai, dessa vez da equipe do Dr. Oren que se apresentava, médicos, enfermeiros de plantão, nutricionistas, fisioterapeutas, pneumologista, até dentista para cuidar das minhas aftas com lazer, e também uma médica zen que fazia reiki. Fiquei internada lá por quase 2 semanas, e era uma bênção quando Rob e João chegavam, todo santo dia, para ficarem comigo, me dando força e fé para acreditar no coquetel imuno/rádio sobre o qual eles haviam pesquisado a fundo. O amor dos boys Carvalho/Lee me fez optar por aceitar fazer o tratamento, porque, se fosse por mim, adeus mundo cruel na boa. Dr. Ícaro, o big boss da radioterapia do hospital, foi me visitar e explicou como funciona a parceria imuno/rádio e esclareceu mais características diante das minhas dúvidas. Tudo era muito novo para mim, então demorei a entender algumas etapas dos tratamentos, sempre levava um susto com certas explicações esdrúxulas e entrava no treme-treme. Dr. Oren sugeriu um psiquiatra para cuidar da parte psicológica e me fazer desmamar aos poucos dos tarjas pretas com remédios mais modernos e, mais uma vez, minha família tratou de descolar um shriek sério. Uma das nutricionistas veio me falar sobre alimentação e me disse que veganismo era sua especialidade. Pensei ter encontrado a grande solução para ganhar peso. Qual não foi minha decepção quando provei o patê de grão de bico congelado que tinha gosto de parede, depois provei a sopa de couve-flor que tinha gosto de cal, e, por fim, provei a sobremesa de pera assada que tinha gosto de nada. Aquilo não abriria o apetite nem do João gordo. Mas, bastava lembrar da sonda nasal que eu comia a gororoba falsamente sorrindo. A velhice. Faz pouquíssimo tempo que notei que estou velha, coisa de 10 anos para cá, quando abandonei os pelcos. A sensação é a de que eu nunca fui tão eu mesma como sou hoje. Parece que os 50 anos que passei na estrada levando a vida de cigana não era eu. Parece que passei um bom tempo na caverna de Platão até descobrir o universo e tentar desvendar os mistérios que há nele. Entendo perfeitamente o que Nelson Rodrigues quis dizer com jovens, envelheçam. Trocamos a pele de cobra e em vez de rejuvenescer por fora renascemos por dentro, ficamos mais atentos, mais próximos da morte, e isso nos faz questionar e buscar informações que só agora parecem fazer mais sentido. Fico contente quando mudo de opinião. Are you experienced? Perguntava Hendrix. Can you master the art of dying? Perguntam os cabalistas. Como é bom não ter personalidade fanática, a gente passa por tantas verdades, o que faz com que cheguemos à conclusão de que só mesmo sendo um espírito sem corpo físico é que vamos ter acesso aos arquivos acásicos de nossa existência eterna até alcançar a luz divina. O caminho é longo, cheio de armadilhas, e o velho ditado é aqui aplicado: só os tolos não mudam de opinião. Velhos devem praticar a leveza do ser e o desapego da matéria, tolerar papo inteligente dos jovens, voltar a ser criança conhecendo o mundo pela primeira vez. Ficar velho é um sentimento de missão cumprida e cumprida. Sei que estou mais perto da morte do que jamais estive, mas não sinto meu coração apertar de medo, e sim que vou deixar meu corpo físico e partir para o desconhecido do qual também não tenho medo. Posso me imaginar num jardim maravilhoso rodeada de bichos e dos que partiram da minha família antiga. Ou então vou me desmanchar num microátomo, ser parte do todo e desvendar os mistérios que tanto questionei quando estava viva. Morte deve ser o grande gozo final da vida, aonde quer que eu vá, lá estarei eu. Se por acaso a morte significar o fim total de minha consciência, também vou gostar. A única verdade só vamos conhecer quando morrermos. A viagem.
Não conseguia dormir nos primeiros dias no quarto novo, então me davam um comprimidinho de sei lá o que jurando que ia me chapar e me fazer dormir tranquila. Eu tentava dizer que era dura na queda, que quase nada me derrubava, ainda mais aqueles placebos que queriam que engolisse. As enfermeiras davam uma risadinha simpática e eu acabava tomando. Oh céus, como eu entendo você, Michael Jackson. Tempos atrás, participei de um grupo de estudos sobre teosofia, mestres ascensionados da Fraternidade Branca, Madame Blavatsky, ufologia cósmica, Chico Xavier, tarô, runas, tal, história dos santos e das santas que andaram pela terra e atingiram a iluminação, budismo e tantos outros ismos. Voltei ao tempo em que eu fuçava os esotéricos, sabendo que estava no beaba da coisa, mas no caminho do despertar. No hospital, ficava recordando de cabeça algumas aulas e leituras e, por incrível que pareça, a memória até que voltava fácil, e assim eu canalizava o que tinha aprendido na época. Na noite de 30 de abril, quando entra e sai de gente no quarto acalmou e eu sabia que teria pela frente mais uma noite de insônia, comecei a fazer exercícios de respiração, e nessas o desconfortável cateter enfiado no nariz me ajudava a respirar melhor. Algo estava para acontecer. Sabe quando sua luzinha interior fica pulsando e soprando um recado vindo sei lá de onde? E foi de repente que me vi saindo do meu corpo físico, embora estivesse totalmente consciente. Difícil descrever em palavras o que vi e senti quando fui parar na presença de uma esfera flamejante multicolor. No primeiro segundo senti medo, mas, no segundo seguinte, fui envolvida por um amor tão imenso que me entreguei por inteira àquela aparição e, a partir de então, fui inundada de revelações e visões nunca dantes imaginadas por mim. Meu lado São Tomé recebeu a prova que sempre esperou para crer que de fato a vida só começa mesmo quando nos transformamos em espírito. O outro lado, ou seja, as dimensões de luz, nos é muito mais familiar do que este lado, onde vivemos presos dentro de corpos densos. Não sei quanto tempo durou a viagem até me sentir puxada de volta para a cama do hospital. Aterrissei em estado de graça e com o sol nascendo em 1º de maio. Tentei escrever sobre a experiência, mas palavras não davam conta. Foi uma trip pessoal e intransferível. Ainda numa espécie de transe, me toquei da prova de fogo que seria cuidar do meu corpo físico dali para frente e topei o desafio. Antes mesmo de nascer, minha vida inteira fora programada por mim junto aos mestres de luz que conhecem e servem ao propósito divino. Agora só resta cumprir meu dharma neste corpo físico que, no momento, é tratar de vencer o câncer. Tendo consciência disso, senti uma fé de que fazia tempo meu coração andava afastado. Desta vez eu teria que vencer o dragão da maldade que tinha se alojado em mim sob a forma de tumor por meia culpa, meia máxima culpa. O cigarro. Durante anos e anos. Tive o principal aliado causando um baita dano no meu pulmão, o cigarro. Havia tempos vinha recebendo sopros para parar de fumar e eu simplesmente ignorava e até tirava sarro quando alguém me dava um toque. Para mim, fumar era um prazer, uma chupeta, um velho amigo que me entendia, e ainda havia o ritual de abrir o maço, puxar um cigarro, manuseá-lo um pouco, acendê-lo e dar um longo trago, esquecendo os problemas da vida, pelo menos por uns minutos. Comecei a fumar aos 22 anos e só conseguia parar total quando engravidava ou quando me dava na telha de substituir por cannabis, que é uma planta sagrada e condenada por gente burra. Não dá para dizer que eu fumava cigarro industrial por ignorância, eu sabia muito bem o que as facadas de fumaça venenosa causavam aos meus pobres pulmões. Fumava para meditar sobre uma letra de música, buscar uma solução para problemas caseiros ou dar uma pausa e só bundar no jardim pensando em como salvar a natureza enquanto poluía com meu tabaco os delicados aromas das gardênias, dos manacás, das damas da noite, ou seja, a mesma natureza que eu queria tanto salvar, lá estava eu jogando Marlboro no ar. Rita paradoxal. Alguma coisa estava fora da nova ordem mundial em relação aos cuidados com nossa terra-nave-mãe. Confesso que os 2 maços que fumava por dia me cegavam dos conselhos, sinais, sopros, das indiretas e de uma tonelada de avisos para dar um stop definitivo no único vício que faltava para me considerar realmente limpa. Nasci no pós-guerra, e por muito tempo a moda era imitar o glamour dos meus ídolos, que faziam cenas sedutoras com cigarro, como James Dean, Marlon Brando, Humphrey Bogart, Brigitte Bardot, Beatles, Stones, Hendrix e outros tantos. Repare só como é raro encontrar uma foto de Dean sem um cigarrinho na mão. Além disso, havia o fator proibido fumar nesta casa, o que tornava a coisa ainda mais sedutora. Quando começou a pandemia, a noia existencial e as notícias me faziam consumir 3,5 maços por dia, daí batia a culpa por não estar me alimentando direito e fumando feito louca. A primeira intenção na consciência era me forçar a comer uma simples banana, mas na hora H trocava facilmente a fruta pelo cigarro. Amanhã eu como, mentia para mim mesma. E nessas virei uma caveira fumante, acendendo um cigarro atrás do outro. Durante minha estada no hospital, resolvi fazer um detox de redes sociais e desliguei o iPhone, o Kindle, não lia jornal nem ligava a TV. Não queria mais saber se Bolsonaro ia ser julgado e condenado como genocida.
Enfim, a treta no momento era eu comigo mesma. Quem precisava de todo o foco naquela hora era meu corpo físico, esse corpo que foi tão maltratado e desrespeitado por mim nesses 74 anos de vida, tanto que o coitadinho estava com o mesmo peso da minha saudosa Bulldog Bibi. A partir de então, seria como eu dizia na música Saúde, eu sei que agora eu vou cuidar mais de mim. Adendo cigarro. Não esperem que esta velha que ora vos escreve vire garota propaganda antitabagista com discursinho inútil que, para um fumante, entra por um ouvido e sai pelo outro. Se você pretende parar com um vício, o primeiro passo é querer de verdade e se concentrar no seu mind power. Ou então aguarde ser merecedora, como eu fui, de uma praga das dimensões de luz que resumiram a ópera. Enjoy, enjoy, you have no choice. Você desdenhou de nossa luzinha interior lhe avisando através de sinais, sopros, sonhos. Agora parou de fumar na mara. Os espíritos de luz às vezes tiram bastante sarro na cara dos sapiens arrogants. Na verdade, passei a agradecer a porrada celestial porque, de outra maneira, eu ainda estaria fumando zilhões de cigarros por dia, deixando o tumor crescer alegremente enquanto morria asfixiada com look de múmia de faraó. A alta. Um belo e inesperado dia recebi alta. Foi como ser libertada de uma solitária. Ficou resolvido que eu voltaria de ambulância para casa com o cateter de oxigênio. Minha vontade era de abraçar e beijar todo o staff do hospital em agradecimento aos cuidados e carinho que tiveram comigo. E aquele maldito buzo desdenhando e ignorando os que trabalham na linha de frente da saúde. Chegou a turma da ambulância, e lá fui eu super amarrada na maca feito Hannibal Lecter. Tudo dentro da ambulância liquidificador chacoalhava, mas dei valor à sirene, que tirava da frente os carros e nos dava passagem. Quando chegamos, abriram a porta traseira e me levaram para a sala de maca. Aos poucos fui desamarrada, e, ao me sentar na maca e pôr os pés no chão, respirei o cheiro saudoso da minha toca, cheiro de bicho, cheiro da minha vida. Abraços, beijos e gracejos da família, e cadê a bicharada peluda? Saci olhou para mim e saiu chispando, acho que o cheiro do hospital o afugentou. Nino fez festinha latindo, pulando e abanando o rabinho, gambá-meou enquanto se esfregava na minha perna, me desejando boas-vindas, e Neguinha nem sequer acordou, deitada na cadeira de balanço. Meu namorado humano Rob encheu a casa de flores, mudou móveis de lugar, arrumou meu quarto, comprou todos os remédios de que eu ia precisar, encheu a despensa de guloseimas, enfim, um lorde. Meus meninos se revezavam no começo, mas Tui também tinha que cuidar de Arthur porque a creche ora abria, ora fechava. Beto também tinha que cuidar de Ziza e preferia o face time diário. Juca e Rob passaram meses grudados comigo. Minha família é foda, linda e fofa. O foco era eu ganhar peso e ficar forte para aguentar o tranco que viria pela frente. Então, em casa, Rob, Juca e Tui se revezavam como chefe de cozinha, e até aprenderam a fazer smoothies naturebas que levantavam defunto e ficavam alertas para que eu tomasse por dia pelo menos 3 shakes heavy metal com proteínas e calorias. Tanta gente sem ter o que comer no mundo, e a veia fazendo frescura diante de uma alimentação feita com todo o amor pela família. Mas não era bem assim, comer sem fome é uma tortura, e lembrei de um desenho animado do Pica-Pau usando um funil no Zeca Urubu forçando gasolina goela adentro do rival. Ainda no hospital, soube que Rob havia contratado 2 enfermeiras para acompanhar meu restabelecimento, um dia uma, outro dia outra. Situação esquisitíssima ter 2 pessoas desconhecidas em casa atrás de mim o tempo todo, medindo ora o nível de oxigênio no sangue, ora a pressão, ora a temperatura e alertando sobre o horário certo dos trocentos remédios. E dá-lhe inalação de 3 em 3 horas e tapotagem em seguida, que são porradas dadas nas costas com as mãos em concha para ajudar a desgrudar o catarro dos pulmões. Mas percebi que com as crises de pânico minhas cuidadoras não sabiam lidar muito bem, nem esperar meu tempo para ficar normal de novo. Ambas demonstravam certo medo de cuidar de uma velha artista tida como drogada e malucona. No começo, as enfermeiras ficaram assustadas com meu número de um médico e o monstro que começava sem aviso. Minha família já estava acostumada. E quem me socorria, me abraçando e sussurrando palavras no meu ouvido que acalmavam aos poucos meu bicho porra louca, eram Juca e Rob. No fundo, as nurses deviam achar que todo artista toma tóxico, mas logo entenderam que essas crises fortes de pânico invadiam minha cabeça quando menos esperava. Para Rob e eu, que havia 10 anos morávamos sozinhos no mato, dividir a casa com elas foi esquisito. Aos poucos, fomos levando menos sustos e nos adaptando a dar de cara com uma delas sorrindo candidamente em algum canto da casa. A convivência com as enfermeiras merece um capítulo à parte porque me baixou um script à la Stephen King e várias vezes a noia de que elas iam me assassinar me pegava, seria tão fácil. Melhor era ter sempre uma tesoura à mão. Para resumir a coisa, vou chamá-las de enfermeiras A e B. Como disse, Rob caprichou nos versos de flores espalhados e na nova arrumação do meu quarto, adicionando uma cama extra.
Tenho um gaveteiro arte deco de madeira trabalhada com espelho, azulejos florais, enfim, uma peça antiga e única na qual eu espalhava minha coleção de perfumes, velas e incensos sobre sua bancada de mármore. De um dia para o outro aquilo virou um reduto de caixas de trocentos remédios, aparelhagem para medir pressão, temperatura e oxigênio, fraldas geriátricas, tubo de inalação, álcool gel, luvas de borracha, máscaras etc. As enfermeiras certamente iriam achar a paciente um tanto exótica e teriam que se acostumar às várias fotos e aos desenhos nas paredes do quarto, do closet e do banheiro, forradas de James Dean, David Bowie, Stones, Carmen Miranda, além da coleção de cristais, pesos de papel, pedras brasileiras semi-preciosas e outras tantas quinquilharias. Sem contar o projetor que ganhei do Gui Samora, que faz o teto do quarto virar galáxias e estrelas. Levei um choque, mas entendi que meu quarto seria um puxadinho do hospital, só que radicalmente psicodélico. Ou seja, Phantom, sou uma acumuladora. Algo em que acredito desde pequena é no animismo, ou seja, acredito que tudo tem alma, computadores, carros, panelas, robôs, quadros, bonecos, poltronas, quemas, armários, sapatos, imagens, postes, máquinas de fazer café etc etc, tudo é feito de poeira de estrela. Ter substituído um iPhone velho que já nem atualizava mais por um novo, por exemplo, me deixou sem dormir. Passei semanas conversando com ele, explicando que não ia jogá-lo fora nem dar a ninguém, que há funções no novo aparelho necessárias para eu me comunicar melhor com o mundo. Enfim, o velhinho continua sendo meu amigo com o qual passei momentos inesquecíveis e ainda dorme na mesinha de cabeceira. Sim, não jogo nada fora, pois acho que vou magoar as traquitanas. Voltando à alta, apesar das recomendações médicas de evitar contato com meus pets, que, segundo eles, poderiam me trazer fungos porque eu estava praticamente sem imunidade, cheguei em casa e já fui me deitando no chão para sentir o prazer de ser lambida, mordida, arranhada, de reibos abanando e beijos na boca. Meus filhos peludos jamais me dariam fungo, só amor. Enfermeira ficou horrorizada, mas apenas sorriu candidamente apavorada. Primeira coisa que eu quis fazer foi tomar um banho e ficar horas recebendo pingos d'água quentinhos e dinaruços do meu chuveiro familiar. Como meu equilíbrio para andar não estava assim tão firme nem minha oxigenação mostrava normalidade, enfermeira me avisou para sentar no banquinho de plástico que ela me daria banho. Tarde demais. Me bateu uma ansiedade incontrolável que me fez arrancar minha roupa, ficar pelada e entrei no chuveiro feito bala e comecei a me ensaboar da cabeça aos pés para sair pelo ralo toda a porcaria que grudou em mim no hospital. Mas acontece que exagerei na estabanação e comecei a perder o fôlego, daí precisei mesmo me sentar no banquinho. Nessas, a enfermeira invadiu o boxe, enquanto o oxigênio me salvava de um lado, do outro tive que dar o braço a torcer que a me avisou para pelo menos pegar leve, coisa que eu não sabia o que significava. Dona Rita, a senhora ainda não está em forma para exercícios que exigem muita movimentação. Baixei a cabeça e aceitei o veredito. Enfermeira era CDF. E atenta, eu podia estar dormindo que ela me acordava com jeito no horário do remédio, da inalação ou para tomar sopa. Também me acompanhava ao toalete, tanto fazia se era xixi ou cocô, o que me afligia de constrangimento no momento de soltar um pum. Marcação mulher a mulher. Quando eu deitava um pouco à tarde e fingia cochilar, descobri que ela era viciada em palavras cruzadas e comemorava ao matar a charada com uma risadinha. Comecei a dar valor a ela quando percebi que a tinha. Tio-se. Certa vez, me levantei da cama para pegar uma garrafinha d'água na bancada do móvel deco e tirava a bula de uma caixa de remédios quando ela entrou no quarto e deu um gritinho. Dona Rita, a senhora não pode se levantar sem minha presença porque está sem equilíbrio nas pernas. Se precisar de alguma coisa, estou aqui para isso. Uma espécie de bronca da Gestapo de preocupação apenas. Em seguida me deitou de novo e correu para arrumar a fileira de garrafas d'água, guardar a bula na caixa e colocá-la onde estava. Eu era só uma velha rabugenta implicando com pecados bestas que os jovens cometiam. Em compensação, enfermeira fazia uma massagem no corpo com um creme próprio para os efeitos da queimadura que a radioterapia causava que era tipo Lucy in the Sky with Diamonds. Suas mãos acalmavam até as crises de pânico. Já a enfermeira G era meio robótica, bastava eu dizer o que fazer e ela obedecia, dava a impressão de que tinha pré-pânico quando eu a chamava para alguma necessidade e arregalava os olhos por uns segundos antes de captar a ordem. B não ousava entrar no banheiro comigo, mas notei que ela se interessava em me ver escovar os dentes por causa do meu ritual de meia hora com escovas diferentes e outros salamaleques bucais. Se eu falasse não tô a fim de tomar esse remédio, B mais que depressa saía de perto e o devolvia para a caixa. As duas, apesar de já estarem uma semana em minha casa, usavam máscara full time, e era meio aflitivo não ver o rosto delas por inteiro. Cheguei a pedir que tirassem por um segundo, e elas diziam que era regra básica quando estivessem perto de mim, uma vez que minha imunidade estava abaixo de 0.
Enfermeira alistava tudo o que ia rolar, tipo agora Dona Rita vai fazer inalação, depois Dona Rita vai tomar um banho e escolher uma roupinha confortável para descansar, enquanto isso vou afufar os travesseiros, e quando Dona Rita estiver deitada checo os sinais vitais. Já a enfermeira B chegava devagarinho, perguntando bem baixinho, Dona Rita, gostaria de uma sopinha de aspargos? Enquanto a falava alto quase o tempo todo, B ficava muda com os olhos meio arregalados. Eu não sabia se elas eram assim mesmo ou se tinham medo de mim. Lembrei de Hitchcock ao imaginar uma cena em que eu estaria me enxugando depois do banho e uma delas, ou as duas enfermeiras, entraria no banheiro com um vaso pesado para me matar e depois diria à minha família que caí no box, bati a cabeça e acabei batendo as botas. Bastaria que uma delas me imobilizasse, acho que uma função de B, e a outra, a com um sorriso cândido, arrancasse o cateter do oxigênio, tampasse meu nariz com a mão esquerda e com a direita minha boca. A velha não duraria viva nem 2 minutos. Crime perfeito? O resumo. Se você não leu minha primeira autobiografia, posso fazer um resumo. É a história de uma menina tímida mas safada que passou por altos e baixos, virou uma adolescente metida no clube do Bolinha do Rock, foi expulsa de uma banda, começou a compor música sozinha sem saber tocar nem cantar direito, conseguiu certa evidência, encontrou o amor de sua vida, foi presa grávida na época da ditadura, ganhou projeção nacional, caiu nas drogas enquanto sua antiga família morria um a um, teve 3 filhos, entrou e saiu de hospícios, conseguiu sucesso e fama, teve uma neta e um neto. Hoje, já velhinha, está careta, tem pouquíssimos amigos humanos e mora numa casinha no meio do mato com seus bichos e suas plantas e é feliz para sempre. Fora o resto. The End. A radioterapia. A preparação para a radioterapia. É esse misturado com o filme A Máscara de Ferro. Um pedaço de plástico duro com vários furos foi moldado sobre meu rosto e tórax para proteger os órgãos ao redor do pulmão das radiações. No começo, pensei que fosse morrer sufocada porque a máscara comprimia o rosto e quase não dava para respirar. O procedimento em si durava uns 10 minutos, a preparação é que demorava mais. Rob me levava de carro ao hospital deitada no banco de trás de segunda a sexta, e essas viagens, que duraram um mês, acabaram virando rotina. A rodovia Raposo Tavares até que se comportou direitinho, só em uma única vez que ficamos 3 horas presos no trânsito. Rob colocava Paul Horn para tocar no caminho, e eu no banco de trás ia meditando e entrando em contato com as forças de luz. Foram 30 sessões diárias de radioterapia, que fizeram a pele do pescoço e do tórax ficarem em carne viva, criando bolhas e feridas que coçavam feito pó de mico. Quando chegava em casa, as enfermeiras me empapuçavam de um creme próprio para queimadura. Entrei numas de deixar de ter medo da máscara da rádio e passei a tentar ser amiga dela, uma vez que seu trabalho era me proteger. Comecei a aplicar a tática da respiração com o diafragma que me acalmava e, sinceramente agradecida, passei a chamar a máscara de Leonor. Ou seja, as sessões de rádio eu tirei de letra, apesar das queimaduras em alguns órgãos internos, como no esôfago, que faziam cada engolida parecer uma agulhada na garganta. Eu precisava ganhar peso, mas além de não ter fome, o simples fato de engolir saliva era de matar de dor. Depois passei para a segunda fase, que foi tomar nos canos os remédios da imunoterapia que levavam 3 horas para acabar. Lá estavam ao meu lado Juca e Rob, sempre me botando pra cima, fazendo graça, falando mal do buzo, conversando sobre futilidades, fazendo massagem nos meus pés. A preocupação geral era de que, no meio daquele entra e sai de médicos e enfermeiras, eu pudesse ter uma crise, daquelas quando minha cabeça inesperadamente saía fora de órbita. No meio dos trocentos exames que pediram, fiz 2 PET scans, um do pescoço para baixo e outro da cabeça. Foi constatado que, no meu caso, a imunoterapia não estava adiantando, já que os pontos cancerígenos continuavam lá. Mas a radioterapia havia conseguido destruir os 20 centímetros de diâmetro do tumor no pulmão. Eu teria que partir mesmo para a quimioterapia, porque haviam aparecido outros pontos do mesmo tipo de câncer na região da bacia e também no cérebro. Como minhas células cancerígenas eram chamadas pequenas, daquelas que se formam rapidamente, mas que também somem rapidamente, a quimio seria mais indicada no combate ao câncer do que a imuno. Voltou à cabeça minha mãe voltando da quimio vomitando a alma, exausta, com diarreia, enfim. Vi de perto aquela flor de mulher ir se encolhendo e se transformando numa criatura frágil e dolorida. Minha primeira reação foi imitar Amy Winehouse dizendo, nu. Depois de Rob e Juca investigarem a fundo os prós e contras da quimio para destruir as minhas tais células pequenas, eles me convenceram a dar um crédito ao tratamento que seria feito no hospital a cada 23 dias, em sessões que durariam 3 horas. Puxei o médico de canto e disse que, se o tratamento não desse certo, meu desejo era o de fazer a passagem em casa e sem dor. Às vezes, eu pensava na sorte de estar sendo tratada por médicos e enfermeiras capacitados para ajudar na minha cura e me comparava com aqueles que não tinham esse mesmo privilégio.
Daí, aparecia um lado de agradecer aos céus por ter mandado essa doença que, no fim, veio para me curar física, mental, psicológica e espiritualmente. Aquele lance que eu sempre falo, está tudo certo, até o errado está certo. Adoro quando bate em mim um estado de graça que me faz agradecer a Deus por esses segundos de epifania e bênção existencial, uma espécie de Kundalini que dura uma brisa. Nessas alturas, já havíamos trocado 3 vezes a enfermeira B por motivos de segurança. Para chegar em casa, no meio do mato, elas pegavam ônibus lotados, e a possibilidade de me passar algum vírus ficou mais preocupante, além de não se adaptarem muito com o jeito que eu tratava meus bichos, que fazem questão de dormir comigo. No fim, optamos só pela presença da enfermeira a dia sim, dia não, e eu me senti menos vítima da Gestapo. Quanto à parte psicológica e às crises de pânico que tomavam minha cabeça por motivos ainda desconhecidos, minha família encontrou um psiquiatra que me pareceu sensível e não invasivo. Falava baixo, era bem jovem e não tinha nada contra a minha espiritualidade. Começou substituindo tarjas pretas por remédios mais modernos e não viciantes. Demorou um pouco para perceber que as crises, a ansiedade e a depressão deram lugar a uma calmaria, e nessas, ao pressentir uma noia invadindo a cabeça que me fazia tremer e hiperventilar, eu conseguia com muito custo lembrar de controlar a respiração e daí não tinha jeito, precisava tomar um benzodiazepínico. Às vezes dava certo, mas o pânico invadia sem aviso, parecendo destruir meus neurônios, já tão assustados pelas idas e vindas do hospital. Mas, em grande parte das vezes, o medo pelo sofrimento que a quimio causou em minha mãe foi suplantado pelo desejo de me curar daquele câncer em homenagem a ela, como uma vingança tipo máfia siciliana. O mal pela boca. Com tantas idas e vindas diárias do hospital, eu já estava enturmada chamando o staff das enfermeiras pelo nome, e fiquei tão chapa do pessoal da radioterapia que, quando acabaram os 30 procedimentos, pedi para levar Leonor, a máscara, e eles me deram de presente. Fora isso, encheram o quarto de bexigas coloridas. Fofos. Tentei fazer fisioterapia, mas por uma razão desconhecida eu panicava no meio da sessão, e a moça ia embora sem entender nada. Uma madrugada que não conseguia dormir, senti uma espécie de catarro no peito, desses que parecem cola, e fiquei aflita tossindo para tentar eliminá-lo e respirar melhor. De repente me engasguei e foi quando expeli pela boca uma carne parecida com frango cru, não era catarro, não se desfazia, não tinha cheiro, simplesmente pulou no lenço na minha mão e grudou lá. Tirei foto e coloquei o pedaço dentro de um copo com água. Fato é que depois de expelir aquela coisa cadáver consegui dar uma respirada longa como se tivesse me desafogado de uma areia movediça, tamanho alívio. O milagre é que não voltei a tossir mais e consegui inspirar uma generosa quantidade de oxigênio pela primeira vez em anos. A partir dali, me dei alta do cateter, que, se bobear, a gente fica viciada nele ainda mais eu, que sou uma pessoa fácil de se viciar. Entrei numas de achar que desovei pela boca um mal materializado que atrapalhava minha respiração. E o Meisei Adrima e coisa e tal, se tentasse explicar aquela minha teoria para um médico ele iria bocejar ou me mandar para um hospício. À vontade. Já em casa, de vez em quando, sentada na varanda onde costumava fumar, bate uma larica de tabaco, e eu tenho que segurar minha cobra com a mente, algo muito difícil de desprogramar. Pavlov explica. O primeiro cigarro do dia. Os outros são a mera procura da sensação do trago inicial. Dizem que largar o vício do fumo faz a pessoa engordar, mas comigo até agora isso não aconteceu porque a radioterapia emagrece pra caramba. Eu me imaginava parecendo aquela figura cadavérica que apresentava a série Tales from the Crypt. 2 Precisava me alimentar de 3 em 3 horas, mas fome que é bom, nada. Apesar de sentir melhor o gosto da comida, ainda não era o suficiente para sentir prazer em comer. Enfermeira vinha oferecer suco, fruta, sopa, chá, e eu, sem nenhuma vontade, enfiava a goela abaixo e agradecia seu sorriso cândido. Tentei assistir TV, mas deu desespero entrar em contato com o que acontecia no Brasil e no mundo. Não conseguia ler, a atenção se perdia em poucos segundos. Tentei pintar, fazer tricô, escrever, arrumar gavetas, mas a função durava não mais que um suspiro de desânimo. Paralelamente à pandemia pandemônica que levava embora amigos, parentes, artistas, em vez de Covid, eu estava com câncer e teria que engolir o preconceito e aceitar a ceifadora cruel da quimioterapia. O fato de ter conseguido não fumar durante aqueles dias levantou minha autoestima e me fez gostar mais de mim, mas quando batia do nada aquela vontade de dar um trago, eu imediatamente me lembrava da raiva que sentia quando alguém me contava que tinha largado o cigarro com facilidade. No fundo, uma fumante inveterada feito eu se aborrece com discursos xiitas antitabagistas de gente que nunca nem sequer pôs um cigarro na boca. Em casa, Juca sacava no ato quando a mãe estava na fissura e sempre me favorecia com balinhas. É claro, fiquei viciada nelas. Nota: 2 Contos da Cripta, série de terror estadunidense que foi ao ar de 1989 a 1996. O Caroço.
Certa vez, me despia para o banho quando a enfermeira anotou um caroço do tamanho de uma bola de gude perto da minha costela direita. O médico examinou e pediu um PET scan. Foi então que se constatou que, além do caroço na barriga, eu tinha mais pontos pelo corpo do mesmo tipo de câncer. Esse caroço era o maior de todos os encontrados, e a cada consulta Dr. Oren media seu crescimento. Passamos a chamar o quisto cancerígeno de Jair, em homenagem ao maior inimigo do Brasil no momento. A ideia era que só a quimio daria conta. Os outros pontos eram menores que Jair, então se conseguíssemos o impeachment dele, os filhos também sumiriam do mapa. Isso me fez levar a sério a quimio, e passei a invocar força para os soldados da luz curadora que enfrentariam os inimigos mocoseados dentro de mim. Doutor, é certeza que os efeitos colaterais da quimio são aqueles que a gente conhece, tipo enjoo, vômito, perda de cabelo, sangramento de gengiva, éftas e mais outros conforme a resposta do paciente. Perguntei eu. Provavelmente, sim, respondeu ele, sem desviar os olhos. Diante da resposta franca e de não existir outra saída, marcamos o dia da primeira dose. Não preciso dizer que passei praticamente todos os dias anteriores à primeira sessão tendo crises de pânico, assustada com a aproximação da quimio. Mesmo tentando mudar o vetor, eu sempre acabava visualizando a figura da minha mãe já no fim da vida se recusando a tomar morfina para a dor, sua aparência de uma flor cada vez mais murcha e amarronzada. Também imaginava cenas de doentes entubados vegetando e que ninguém desligava os aparelhos dos coitados para eles terem uma morte digna. Pela minha família e meus amigos, eu mais uma vez aceitei fazer quimio, assim como uma pobre vaca caminha para o matadouro. A bonequinha de luxo. Em casa, a vida era um ócio criativo, mas preguiçoso. Minha ansiedade para retornar a escrever, ler, ver TV e levar uma vida como se nada houvesse não durava muito na bonança porque logo vinha a tempestade de um pânico, o que fazia que Rob, Juca e enfermeira viessem me socorrer. Quando passava a crise, eu morria de vergonha por ter me mostrado tão descontrolada. Por outro lado, aquela paparicação com que me tratavam o dia inteiro me fazia me sentir uma bonequinha de luxo, e eu já estava me tornando uma pequena tirana. Estou com sede, e lá vinham todos trazendo suco e água. Estou cansada, e aparecia uma cadeira com travesseiros fofos e mácios. Estou com frio, e uma manta macia embrulhava meus ombros. Todo aquele cuidado inédito da minha família para comigo me fez aos poucos concluir que eu realmente era querida por ela e que por isso faria de tudo para que fosse curada. A quimio. Depois de alguns ataques de pânico com visões infernais, eis que chegou o dia de tomar nos Canous o primeiro coquetel de quimio. Fui pesada para calcularem a dosagem dos químicos que seriam ministrados, 38 quilos. Não sei como, mas tinha conseguido engordar 1 quilo. Foi uma festa para minha família, e os médicos afirmaram que quanto mais eu engordasse, mais cedo os pontos de câncer espalhados pelo meu corpo iriam sumir. Como Jair era o tumor mais visível, pouco abaixo da costela direita, Dr. Oren o tomou como modelo para acompanhar se os tumores filhotes cresciam ou diminuíam de tamanho. Jair se formará em apenas 2 semanas. Minhas células cancerígenas realmente trabalhavam rápido. Tive várias crises pensando em como seria se tivesse todos os efeitos colaterais descritos nos panfletos que entregavam na oncologia. Me imaginei com náuseas ou vômitos que me fariam sentir à beira da morte por asfixia, cagando e mijando sem controle nas fraldas geriátricas, com as gengivas sangrando, e pensei em chumaços do meu cabelo entupindo o ralo do chuveiro, entre outras cenas de horror. Até que escrevi na porta de um banheiro do hospital. Foda-se, o que vier eu traço. Finalmente chegou o dia do primeiro ciclo de 3 dias seguidos de quimio, quinta, sexta e sábado. Rob, Juca e enfermeira me acompanharam até o quarto onde receberia o tratamento, o que me deixou menos tensa. Houve um entra e sai de enfermeiras/os na pré-preparação do acesso, e tomei a primeira dose de um remédio contra enjoos. Depois, penduraram uma bolsa conta-gotas com uma pauleira química que durou 2 horas. Saí de lá meio zonza, mas o restante do dia só apresentei um pequeno cansaço. O enfermeiro que faria o acesso, Washington, era conhecido por ter mãos de fada, e nem sentia picada. Então um nutricionista bem jovem, especializado em oncologia, entrou no quarto. Ele era bom de papo e cabeça aberta, e não poupou sugestões de guloseimas para me fazer engordar e ainda sentir prazer em comer. Logo a seguir veio a dentista, que fazia aplicações de laser na boca para evitar problemas gengivais causados pela quimio. Só sei dizer que cada profissional que entrou no quarto naquele dia, além da simpatia e competência, me fez sentir que estava entre amigos, e eu nem vi o tempo passar. E ainda ganhei um picolé de limão assim como ao final das outras sessões. Um passatempo que passou a existir foi a família volta e meia vir inspecionar se Jair crescia ou diminuía, e os pepos eram politicamente metafóricos. Acho que Jair está perdendo o poder ou Jair logo vai ser empichado ou antes do fim do ano, Jair vai sumir do mapa. No segundo dia da quimio, as infusões levaram mais tempo porque adicionaram uma droga nova misteriosa aos tubos e a bolsa de onde pingava o medicamento estavam camuflados.
O elenco dos meus colegas voltou a me visitar e a ajudar a passar o tempo. De volta em casa, tinha medo de aparecer algum dos efeitos colaterais, mas eu não senti nada, exceto um pequeno cansaço à noite. Durante o dia me esforçava para caminhar, fazia exercícios de equilíbrio ou tentava trabalhar os músculos com micropezinhos. Depois de passar 50 anos me chacoalhando no palco e perdendo 1,5 kg por show, lá estava eu, uma caveirinha, tentando andar pela sala sem cair. Patético. A enfermeira. Nossa casa ficou menos crowded com a conclusão de que a enfermeira era suficiente para me dar um help, e ela, além de ser mais atenta, já estava mergulhada no universo da família Lee/Carvalho. Todos levantavam tipo 8 da manhã, e só eu de olhos abertos, meditando na cama desde as 4h30, preparando a ida ao hospital. Ninguém estressado, todos continuavam me dando força. Quando o clima de cuidados dava uma pequena trégua, papo vai, papo vem, convenci a enfermeira a adotar um gato preto micro, e ela e sua família já caíram de boca. Na época em que fiquei internada no hospital, não tinha nenhuma roupa para trocar, afinal na minha cabeça eu voltaria para casa no mesmo dia. Enfermeira foi até lá e levou então algumas roupas de sua filha, que vestia o mesmo tamanho que eu. Fofa. Me salvaram de ficar me sentindo suja e doente. Eu passava praticamente o dia todo deixando minha cabeça solta, pensando em como seria minha vida dali para a frente. A família sobrevivia à pandemia fazendo trabalhos caseiros de formiguinha e também aproveitava a solidão para desenvolver seus projetos pessoais. Juca produziu uma homenagem aos pais com 3 álbuns de remixes de nossos hits mais conhecidos e, como os DJs brasileiros e estrangeiros que ele convidou eram todos profissionais da pesada, tinham toda a parafernália eletrônica necessária para realizar o projeto em casa, porque também estavam isolados do mundo. O resultado foi um trabalho inusitado, chique e dançante, e não vejo a hora de ouvir os remixes nas pistas para a garotada soltar a franga e eu talvez aprender o quadradinho da dança da Anitta feito especialmente para a bunda ser o centro das atenções. Eu nunca tive uma bunda generosa, mas essa dancinha eu tenho que tentar. Beto estava com a turnê Celebration com data marcada para estrear e a maldita pandemônica cortou o barato, agora deve acontecer mais para o fim de 2021 ou começo de 2022. Tui aproveitou o isolamento para adiantar os trabalhos de pintura da exposição coletiva que está organizando, unindo 2 ou mais artistas plásticos para desenvolverem uma ideia juntos. Rob e eu temos músicas inéditas na manga para lançar a qualquer momento. Enfim, basta essa praga de vírus baixar a bola para que os Lee/Carvalho entrem em cena tipo Exterminadores do Baixo Astral. O ILLB Back. Meu ciclo circadiano havia mudado, e meus horários ficaram ainda mais esquisitos. Depois de acordar de madrugada, tomava remédios, comia meia papaya e um shake de proteínas e calorias sabor morango. Vinha a primeira inalação do dia com soro e um remedinho. Feito isso, enfermeira aplicava a tapotagem para ajudar a descolar o catarro dos brônquios. Dependendo da temperatura, me sento na varanda e, em vez de fumar como fazia antes, dei para meditabundar tomando um pouco de sol enquanto meus bichinhos correm atrás dos saguis, das borboletas e dos passarinhos na hora das bananas. Depois chega o momento de dar um passeio descalça, sentindo os pés no meu elemento terra acompanhada por Nino, Neguinha e Saci. O ponto alto era o encontro com os jabutis, que faziam Saci congelar de medo. Ele deve achar que jabutis são mini dinossauros. Então alimentar as carpas, conversar e abraçar Luísa, a árvore majestade que supervisiona as plantas do jardim, dar uma espiada na horta, maltratada pelo frio que queimou as plantas mais frágeis, chupar uma bala para tapear a vontade de fumar. Durante as Olimpíadas de 2022, acompanhei os jogos desde a madrugada, torcendo para o Brasil aparecer bem na fita, o que acabou acontecendo para valer na Paralimpíada. Fiquei fã do medalhista Gabriel, que sem braços e pernas nadava como golfinho, me emocionei muito com ele. Eu passava o dia todo nesta mesma rotina: remédio, inalação, tapotagem, meditação, passeio no jardim, remédio, exercícios respiratórios, remédio, lanche, shake de proteína, inalação, tapotagem, pintura, remédio, reunião de trabalho, separar os figurinos e as peças para a expo. A careca. Passados os 23 dias. Voltei ao hospital para o segundo ciclo de quimio, que foi praticamente igual ao primeiro, só que o picolé dessa vez foi de coco. E mais uma vez continuei sem sentir nada, apenas notei que meu cabelo estava caindo mais que o normal. Para fugir daquela cena manjada de passar a mão na cabeça e tirar tufos inteiros de cabelo além de entupir o ralo, resolvi não dar esse gostinho para o previsível e passei máquina zero, encarando a feiura de parecer uma vampira. Com cabelo eu parecia mais com minha mãe, careca fiquei a cara do meu pai. Na frente do espelho vejo uma velha à beira do leito de morte, esquelética, despelada e frágil, que se durasse um mês seria muito. Longe do espelho, era uma delícia, pois um côté masculino, mais prático, vinha à tona. Dane-se o visual, entrar no chuveiro e receber uma cachoeira de água quente na cabeça e cerimoniais de cura com ervas, esse prazer era impagável, e eu secava a cabeça em 1 minuto com a toalha.
Na ala da quimio, perguntei para uma enfermeira negra, alta e bonita, com uma mega cabeleira trançada, se ela poderia me ensinar a colocar um turbante e se eu estaria me apropriando culturalmente ao fazer isso. Ela riu e falou: "Ah, você pode. Fofa. Como não controlamos nada, fiquei careca nesta encarnação mesmo. A coisa. As crises de pânico ficaram bem mais espaçadas. E levava menos tempo para eu voltar a mim. No segundo ciclo da quimio, fui ao banheiro fazer o número 2 e qual não foi meu espanto quando fui me lavar e senti algo pendurado no meu cu que não era cocô. Com nojo, usando papel higiênico puxei e a coisa foi saindo. Digo coisa porque era uma espécie de tripa cor de carne crua com mais ou menos 10 centímetros de comprimento. Levei um susto porque o troço parecia um alien. Eu deveria ter tirado uma foto, mas fiquei chocada demais para ter essa ideia e acabei jogando a coisa no vaso e dando descarga. Na minha cabeça, tive a impressão de que o mal tinha se materializado e desistido de me devorar. Nem mencionei o fato aos médicos porque a tripa era obra dos espíritos da luz da cura. Continuei sem nenhuma reação à quimio, diferentemente de conhecidos colegas que estavam na mesma trip de câncer que eu. Às vezes batia certo desespero quando me via dependente de outras pessoas para fazer coisas que sempre fiz sozinha, tipo ir ao banheiro ou descer escada. Tinha a sensação de estar em handicap, invejava quem estava com a saúde nos trinques e me sentia condenada a logo mais morrer de câncer, essa doença maldita que acredito não ter cura. Achava que fosse morrer amaldiçoada na explosão de um avião, ou atropelada por um caminhão, ou levando um tiro pelas costas de algum policial, ou de um apagão no coração, uma morte mais pomposa, mas morrer de câncer não combina comigo. Algo me diz que tenho escrito muito sobre morte. Aliás, porque há tanta gente que até se benze quando tocamos no assunto. A morte é a única verdade, e cada dia a mais vivido é um dia a menos que se vive. Para que fazer tanta cara de enterro quando deveríamos tratar dela com humor? Desta vida não escaparemos com vida. Tenho certa implicância com cemitérios. Lá, até há monumentos bonitos e rola uma paz em meio aos monólitos de cimento e anjos de mármore em respeito aos mortos. Mas acho que túmulos ocupam o lugar de pessoas vivas, e que cemitérios poderiam virar parques e praças, quem sabe até mesmo moradias. Por isso, quero ser cremada e ter as cinzas jogadas na minha horta caseira sem agrotóxicos para me transformar numa alface suculenta. A verdade é que eu queria mesmo ser abduzida por um disco voador e sumir sem maiores explicações. Certeza de que a cultura indígena conhece uma planta sagrada que cura câncer, mas que a máfia das indústrias farmacêuticas vem sabotando há séculos. Comigo, a quimioterapia funcionava ao fazer com que os pontos cancerígenos do meu corpo desaparecerem mais rápido, mas convenhamos que o procedimento todo é ainda da Idade Média. Fico imaginando e pedindo que a tecnologia de cura dos mestres de luz do universo interfira na saúde física de um doente quando está escrito nas páginas de seu destino. É o que chamamos de milagre. Em certos momentos, batia uma vontade de estar viva para ver realizados os projetos de cada um dos meus filhos e netos. Eu queria ver a pandemia controlada, a Amazônia e o Pantanal desabrochando bonito, nossa nave-mãe terra livre do aquecimento global, a independência, além do total respeito dos humanos com os animais, eu queria que o meu sansara, meu ciclo de encarnações, terminasse de vez. Adendo oração. Há uma linda oração de um mestre tibetano, que nunca esqueci e riso todos os dias chamada a Grande Invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens, que a luz diça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor ao coração dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que seria lais o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra. A cadeira de rodas. Em casa, estabelecemos uma rotina e a vida seguia. A gracinha desgraçada desta semana é que estou com bronquite e meu peito tia. Faço inalação de 3 em 3 horas, depois Rob faz a tapotagem, que me instiga a liberar catarros nojentos pela boca bem na frente do namorado. Já falei para Rob me botar numa casa de repouso para que não veja mais cenas escatológicas da mãe dos filhos dele. Meus horários estão caóticos, vou dormir meia-noite e acordo às 4:30, com a algazarra das maritacas. Disso e vejo o nascer do sol, faço café descafeinado e subo de volta ao quarto munida do meu velho e bom iPad. Escrevo poucas linhas porque quando acordo as ideias do sonho que me inspiraram somem num instante. Hoje, sonhei com Fernanda Young. Por falar nisso, lembrei de um sonho, que se passava nos anos 1940. Lá estava eu, numa festa no Copacabana Palace, rodeada de celebridades da época, todas meio blazes, usando figurinos deslumbrantes. Entre confetes e serpentinas, eu cruzava absolutamente deslumbrada com artistas de rádio e cinema.
Por mais que tentasse entrar na folia e me deixar levar ao encontro de astros e estrelas, sabia que minha missão era avisar que eu vinha do futuro e que aconteceria uma tragédia em 11 de setembro de 2001 que mudaria o mundo. Carmen Miranda foi atenciosa, me tratou como uma convidada meio confusa, ofereceu champanhe e disse para aproveitar a festa. Também tentei avisar Noel Rosa, que me deu um cigarro e falou para não me preocupar com coisas que só iriam acontecer dali tantos anos. Passei a festa toda entre me encantar com o desfile de todos aqueles artistas e a ingrata obrigação de lhes contar o segredo que sabia. Uma hora lá, entreguei a Deus, cheirei lança-perfume e fui dançar com Aracide Almeida. Passei o resto do sonho me deliciando por estar no meio de Beautiful People Vintage Brazucas. A alegria dos personagens me fez esquecer do 11 de setembro. Acordei com a sensação de ter participado de uma farra chique onde não havia lugar para baixo astral futurista. A atividade física que eu mais gosto é dormir. Voltando a